Seja bem-vinda a mais uma aula do nosso método CMC. A gente está já, partindo do meio para o fim do nosso módulo 2 e eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha aproveitado muito todas essas aulas, que elas estejam fazendo muito sentido na sua vida e que você já esteja colhendo os frutos dessa mudança. Bom, nossa aula de hoje para trabalhar com um tema um pouco mais profundo e sensível. Então, escolha um momento tranquilo do seu dia para assistir essa aula. Vá para aquele lugar que a gente combinou, que é o seu lugar reservado para fazer a aula. Leve o seu companheiro, seu caderno, a caneta e vamos conversar um pouco. Pronta? No seu cantinho já reservado para a gente falar sobre isso? Bom, durante toda a nossa vida, aconteceram situações que nos trouxeram algum tipo de trauma. Alguns desses traumas vêm com T maiúsculo e alguns com T minúsculo. Os traumas que têm o T minúsculo, todos nós sofremos de alguma forma, que são aqueles causados por falta de algo que sentimos. Falei um pouco sobre isso na aula que tivemos sobre crenças. Quando crianças, a gente vê as coisas muito diferentes do que são, do que realmente aconteceram de verdade. Temos a sensação de que tudo foi um pouco maior ou mais forte do que de fato foi. Isso tudo acontece pelo fato de sermos mais vulneráveis. E tem também os traumas com T maiúsculo, que são aqueles que não deveriam acontecer. São aqueles que nos marcam pela dor mesmo, sabe? Talvez um abuso físico ou mental, um abandono, uma escassez, talvez de comida, algum trauma desse que nos marcam de uma forma muito severa e que, sem perceber, carregamos nossos traumas para a nossa fase adulta. Lembra que eu falei da mochilinha lá atrás? A mochilinha que a gente vem carregando, que é da estrada que a gente construiu quando era criança. Muitos desses traumas estão associados ao sobrepeso que muitas de vocês carregam. Talvez você passou por situações na sua infância onde você foi abusada e sentiu que precisaria esconder o seu corpo para que ninguém sentisse desejo novamente por você. Talvez você tenha se sentido desprotegida na escola ou em algum lugar e começou a se esconder atrás do seu corpo. Ou talvez você tenha passado fome e hoje, quando você vê comida, logo o pensamento que vem é que essa comida pode acabar e você pensa que precisa comer tudo e comer de uma vez. Enfim, são inúmeras situações que você pode ter vivido na sua infância e que estão de alguma forma te direcionando há anos aqui na sua vida adulta. Então hoje eu te convido a parar e refletir sobre alguns comportamentos que você já tem e que há muito tempo você se sente dominada em relação à comida e começar a se perguntar o porquê que você age assim. Caso você já tenha consciência disso, vá direto para a atividade. Mas se não tiver, passe alguns dias se observando. Veja como você se comporta quando vai comer. Quer ver outro comportamento super disfuncional e que é visto como normal entre a maioria das pessoas? Comer para agradar o outro. Se eu não comer, a fulana vai ficar triste comigo. Não tô te falando para ser sem educação, mas nem todo mundo tomou a consciência que você está tomando aqui comigo. Então quem vai ter que mudar é você. Crie suas próprias estratégias para lidar com essas situações. Entenda que quando você diz sim para alguém e come qualquer coisa, você está dizendo não para você e para a sua real versão. Observe que o hábito da maioria das pessoas, quando vai encontrar alguém ou quando vai fazer uma comemoração, é sempre com comida. Eu quero te lembrar que o significado da palavra comemoração é trazer a memória e não ação de comer. Então não precisamos focar na comida quando vamos socializar, uma vez que a ideia é estarmos juntos, celebrando a vida, a presença, a comunhão uns dos outros. Nas suas atividades de hoje, quero que você recorde todos esses comportamentos disfuncionais que você tem em relação à comida e os ressignifique. Eu preciso que você crie uma carta, que você construa uma carta, que eu já vou te explicar como que você vai fazer, e você vai ler ela para mim pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana. Essa carta vai se chamar Carta de Ressignificações.
Eu vou deixar aqui nos arquivos uma carta modelo para você entender. Vou te dar um exemplo do que, por exemplo, pode ser um trauma que você tem. Talvez você come escondido para ninguém ver. Porque quando você era criança, brigavam com você porque você comia muito. Você sempre tem que encher o prato, porque se deixar para pegar depois, seus irmãos já vão ter comido tudo. Talvez quando você toma café no hotel e come muito, é porque quando tem fartura, igual tem lá, você lembra de um tempo que não tinha na sua casa. Que na sua casa faltava às vezes as coisas para comer. Então existem N traumas que você pode ter vivido na sua infância e que hoje estão direcionando a sua forma de se alimentar, que hoje estão direcionando o seu relacionamento com a comida. E é isso que você precisa ressignificar. Então, se você já tem consciência disso, vá direto para a atividade. Se não tem, deixa anotado no seu caderno, comece a se observar. Sempre que você vê algum comportamento desse disfuncional falando mais alto, você vai no caderno e anota. Depois você vem fazer a atividade. Combinado? Eu espero que você aproveite muito essa atividade e que ela faça muito sentido na sua vida. Até a próxima aula. Um grande beijo.